Band Entrevista. Oferecimento Premovale, sua obra sem imprevistos. Olá, começa agora mais um Band Entrevista aqui na TV Band Vale. Obrigado pela sua companhia. Hoje vamos falar de economia e as mudanças que podem vir por aí. O país passou por uma paralisação dos caminhoneiros que afetou os mais diversos setores da sociedade. Greve terminada, combustível nos postos, produtos nas gôndolas dos supermercados. Mas qual o preço disso tudo para a população, além das filas nos postos e da falta de alguns hortifrutis? Até onde o povo pagará essa conta e até quando? Para falar sobre isso, a gente recebe aqui o economista, doutor em História Econômica, pesquisador do Núcleo de Pesquisas da Unital, professor Edson Trajano. Todas as semanas eu tenho ao meu lado o jornalista Elcio Costa. Obrigado, Elcio, pela companhia. Professor, obrigado pela presença. A população vai ter que pagar conta de tudo o que aconteceu. Até quando? Essa conta é longa ou ela já está paga? Primeiro, obrigado pelo convite, Cláudio, Elcio, um prazer estar aqui com vocês. Essa conta, ela é extremamente alta, não está paga ainda e já estamos pagando essa conta. Primeiro que é interessante, a manifestação foi um aspecto positivo para mostrar um problema no país, uma elevada carga tributária sobre um setor importante que é o setor de combustível, sobretudo o diesel. Essa, acho que foi uma conta importante para perceber isso. Mas nós tivemos um aumento nos preços no segmento de hortifruti, bastante significativo. Por exemplo, aqui no Vale do Paraíba, nós tivemos supermercado vendendo tomate a R$ 22,00 o quilo. Numa média geral, nós tivemos um aumento bastante significativo nessa cadeia produtiva. Agora os preços estão voltando um pouquinho, mas para subir, subiu muito rapidamente. Para descer, está descendo mais devagar nessa conta. E o problema maior é que toda essa instabilidade econômica criada e principalmente essa instabilidade política gerou um ambiente de incerteza maior para o país. Ou seja, o governo atual tinha já um apoio político muito baixo e com essa manifestação dos caminhoneiros ficou muito claro que não tem mais apoio político algum. Ou seja, o que vai acontecer no final desse mandato é um dia após o outro, ou seja, não esperamos grandes mudanças na economia no decorrer desse ano ainda. O impacto imediato, então, desse impasse dos transportadores de carga, então, está sendo pago e vai continuar a ser pago. Quer dizer, isso não, o problema acabou, a crise acabou, mas para o bolso nosso, do Nicolini, do senhor, de quem está vendo a gente, o bolso nosso vai continuar sendo drenado. Então, primeiro nós vamos ter aqui uma queda bastante acentuada no PIB por conta da paralisação da produção. Aqui no Vale do Paraíba, por exemplo, várias empresas tiveram dificuldade de continuar a produção durante o período de greve. Então, já há uma redução do processo de produção num primeiro momento. Isso aconteceu no Brasil como um todo. Tivemos aumento nos preços do segmento de hortifruti e alguns outros segmentos também nessa história. E no futuro, qual a expectativa de crescimento econômico? Nós começamos o ano, o governo falando de uma expectativa de crescimento econômico de 3%. Já baixou para 1,7%. Com essa manifestação dos caminhoneiros, aquilo que deixamos de produzir durante o período de crise, de greve, reduziu bastante as expectativas já para esse segundo trimestre da economia. E qual o resultado? Mais próximo da eleição, o setor produtivo tende a esperar a política econômica do novo governo. Ou seja, nesse ambiente de incerteza que aumentou após as manifestações, a possibilidade de uma retomada no crescimento das atividades econômicas é muito menor. Vai aumentar o desemprego? O desemprego tende a ser mais alto ainda até o final desse mandato, até o final desse ano. Primeiro que nós tivemos o quê? Uma queda razoável da taxa de desemprego no Brasil, principalmente no final do ano passado. Só que esse ano já começou um pequeno crescimento do desemprego. E principalmente nós temos uma piora na contratação dos trabalhadores. Trabalhadores recebendo um salário menor. E a expectativa, se a economia não cresce, nós não temos uma retomada do emprego até o final desse ano. O senhor tem números ou indicadores disso na região ou na cidade de Taubaté, por exemplo? Na cidade de Taubaté nós temos. O NUPES faz um levantamento semestral da taxa de desemprego na cidade de Taubaté.
Por exemplo, em abril de 2017, nós tínhamos uma taxa de desemprego na cidade de 23%. Caiu para 20% em abril de 2018. A grosso modo, parece tudo muito bom. Ou seja, reduziu em 3% a taxa de desemprego na cidade. Isso é extremamente positivo. Mas tanto a própria pesquisa feita pelo NUPES como os dados do Ministério do Trabalho mostrou uma retração do emprego formal na cidade. O emprego com carteira assinada. Com então. carteira assinada. Ou seja, nós tivemos, por exemplo, em um primeiro momento, pegando de 24 meses a 12 meses atrás, ou seja, de abril de 2016 a abril de 2017, uma retração de 2.600 empregos formais na cidade de Taubaté, ou com carteira assinada. Nos últimos 12 meses, ou seja, de abril de 2017 para abril de 2018, nós tivemos aí uma redução de menos 600 empregos, ou seja, no emprego formal, a situação está piorando, só que piorando mais devagar. E por que a taxa de desemprego da cidade caiu? Porque aumentou o número de trabalhadores e outras modalidades de contrato, sobretudo as mulheres, venda de porta em porta, serviços, fabricação de bolo em casa, carrinho de lanche, ou seja, aquele trabalho informal, aquele trabalho precário. Essa é uma realidade que está presente aqui no Vale do Paraíba, mas é uma realidade presente no país como um todo. Isso por causa da informalidade ou porque, como reflexo, por exemplo, da mudança da legislação trabalhista, das regras de trabalho, da reforma que foi aprovada? Então, acho que os dois fatores. Primeiro, nós temos que pensar a situação da crise. A crise no Brasil não é exclusiva desse ano, ou seja, desde 2014, nós estamos num processo de retração das atividades econômicas. 2015, a economia brasileira recuou 3,5%, 2016 recuou mais 3,5% e o ano passado cresceu 1%. Ou seja, estamos devendo ainda 6%, pensando em 2014 para cá. E aí, a família, em um determinado momento, principalmente aquelas de menor poder de renda, ela até consegue sobreviver de alguma forma, ficando desempregado por um determinado momento. Mas se esse desemprego continua persistente, eu tenho que encontrar uma maneira de sobrevivência. Ou seja, eu tenho que fazer bico. Essa é uma das razões do aumento do emprego informal. Mas também a reforma trabalhista que permitiu mais terceirização. Por exemplo, uma das coisas que nós observamos é uma formalização precária também. Ampliou o número de MEIs na cidade de Taubaté e no Brasil como um todo. Programa de microempreendedor individual. Então, eu perdi o meu emprego, eu vou montar um negócio próprio. Pago uma taxa de mais ou menos R$50 por mês e vou montar esse MEI. Só que qual o problema? Essa é uma formalização extremamente precária. Uma formalização que não dá garantia previdenciária, por exemplo, a esse trabalhador para uma aposentadoria. A gente vai falar mais sobre isso já já aqui no Band Entrevista. Um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. Não saia daí.